Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início ao sexto e último episódio aqui da nossa série sobre câncer de bexiga e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o câncer de bexiga metastático. Ou seja, é aquele paciente que tinha uma doença músculo-invasiva, fez um tratamento e evoluiu para uma doença metastática, ou aquele paciente que a princípio já descobriu ou fez o diagnóstico do câncer de bexiga já na doença metastática. Então, quando a gente fala em doença metastática, a gente está simplesmente falando que o câncer não está mais sob controle ou dentro da bexiga, ou seja, ele já gerou células tumorais para fora da bexiga. No caso do câncer de bexiga, ele vai dar metástase para linfonodos retroperitoneais, pulmão, fígado e osso, são os principais sítios de metástase no câncer de bexiga. Então, é aquele paciente, quando ele se torna um paciente ou ele descobre a doença no estágio metastático, a gente não consegue falar em cura para esse paciente. Ou seja, a maior parte desses pacientes a gente vai ter controle ou diminuir a progressão da doença, especificamente nesse caso, o câncer de bexiga. A maior parte do tratamento, né, o que dita o tratamento do câncer de bexiga metastático é a quimioterapia baseada nos derivados da platina. Hoje, atualmente, usa a gencitabina com a cisplatina. Quando esse paciente ele não pode usar a platina por provavelmente status performance e principalmente alteração de função renal, a gente não vai usar a cisplatina em si, a carboplatina, mais a gencitabina com resultados um pouco inferiores com relação à gencitabina à cisplatina. Outra droga de quimioterapia que a gente pode usar é o MVAC, ou MVAC dose densa, que é uma combinação de quimioterapia, mas com resultados um pouco inferiores ao padrão ouro ou derivado da platina, que seria a gencitabina com a cisplatina. Existem alguns pacientes que, obviamente, depois da quimioterapia, eles podem continuar progredindo na doença. Atualmente, a gente tem a própria imunoterapia, ou que seria o pembrolizumab e o atezolizumab, para pacientes que progrediram a platina com expressão de PDL1 positivo. Com relação ao atezolizumab, a gente não tem dados ainda de sobrevida global, mas que ainda talvez vai ser publicado num estudo de longo prazo, mas a gente não tem esse dado ainda sobre o sobrevida global, sobre o uso do atezolizumab, tá? O que eventualmente a gente tem utilizado também, e eu acho que isso entrou também no rol, assim, do tratamento, para aqueles pacientes que fizeram quimioterapia e se mantiveram estáveis e a doença não progrediu, a gente também tem o uso da imunoterapia com avelumab, com o trabalho do Javelin Bladder 100, que é um trabalho que mostrou que aqueles pacientes que fizeram quimioterapia baseada em platina apresentavam estabilidade e não progressão da doença localmente avançada ou metastática e foram submetidos ao uso do avelumab depois, eles tiveram um ganho sim de sobrevida global com hazard ratio de 0,69, ou seja, uma melhora, uma diminuição, aumento da sobrevida em 31% quando você usou a imunoterapia junto com a quimioterapia naqueles pacientes que não é, houveram progressão depois do uso da quimioterapia. Outro dado que realmente que vem sendo utilizado e hoje veio se tornar padrão ouro é o trabalho do EV302, que é o enfortumab vedotin mais o pembrolizumab. Esse trabalho eles apresentaram recente, assim, nos congressos mundiais, onde o paciente que usou a combinação de enfortumab vedotin mais pembrolizumab, ou seja, seria a imunoterapia como a terapia-alvo, vamos dizer assim, que esse paciente, quando fez essa combinação no cenário do câncer de bexiga metastático, também teve ganho de sobrevida de progressão de doença e ganho de sobrevida global. Então, hoje, talvez um dos padrões ouros, principalmente depois da quimioterapia, é o uso do enfortumab vedotin mais o pembrolizumab nesse cenário da doença localmente avançada e metastática. Para alguns pacientes que têm alteração de gene de o FGFR, basicamente você pode utilizar uma droga específica, né, que é o erdafitinib, para aqueles pacientes que progrediram, têm alteração nesse gene e podem se beneficiar com o erdafitinib para aqueles pacientes que têm esse tipo de alteração. O que a gente tem que entender para todos os pacientes
Quando você tem o cenário da doença metastática, a gente vai visar o quê? Qualidade de vida, diminuição de progressão de doença, diminuição de sintomas. Você também pode usar, para aqueles pacientes que têm metástase óssea, a radioterapia, para evitar fratura patológica, diminuir dor óssea. Então a gente tem que entender que o cenário da doença metastática é aquele que a gente vai dar o melhor suporte para o paciente, em termos de dar qualidade de vida, diminuição de progressão de doença. Mas hoje, dentro do câncer de bexiga, a gente tem muita coisa no arsenal terapêutico. Todo ano vai surgindo novos tratamentos para os pacientes com câncer de bexiga metastático. Se você tem alguma dúvida sobre o câncer de bexiga metastático, pode enviar aqui nos comentários. Se você conhece ou tem algum paciente com câncer de bexiga, envie para ele esse vídeo que talvez possa ajudar. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, que toda semana tem 2, 3 vídeos novos e novas jornadas dentro da urologia. Tranquilo? Até semana que vem e fique ligado.